Glória a Deus. Você pode sentar, querido? Eu quero te cumprimentar com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Amém. Isso. Os fortes no Senhor estão aqui nessa noite, sabia? Amém, irmãos? Amém. Você entendeu que eu disse que os fortes do Senhor estão aqui nessa noite? Sabe por que você é forte no Senhor? Porque você venceu tudo e ainda chegou aqui para glorificar a Deus. Você tinha tudo para não estar aqui. Tudo. Monte de problema, dificuldade, quanta luta, quanta tribulação você passou, mas você chegou aqui, querido. Então você é um vitorioso, uma vitoriosa no Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por essa noite em tua presença. Essa presença que nos revigora, que nos anima, essa presença que sacia a nossa alma. E nós estamos aqui nessa noite exatamente para isso, para te render louvor, para exaltar, para glorificar o teu nome. E nós queremos que essa noite o Senhor tenha liberdade para trabalhar em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração. Que o Senhor cumpra o teu propósito para a tua igreja, que cada mente e cada coração estejam cativos à tua palavra. Nós assim te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, querido, em Atos, capítulo 1. Você passa aí os 4 evangelhos e você já vai encontrar Atos. Atos, capítulo 1, versículo 8. Todos encontraram, amém? Amém, glória a Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E hoje nós vamos estar meditando sobre o tema Minha Vida Cheia do Espírito Santo. Amém? É isso que nós precisamos. Uma vida cheia do Espírito Santo. A convivência, querido, não é fácil em nenhum relacionamento. Conviver entre amigos começa muito bom, mas pode não prosseguir. Aí você começa a conhecer o amigo como ele é, começa a ver o defeito que ele tem, você começa a observar quem realmente o seu amigo, a sua amiga é. No local de trabalho. E isso é interessante quando a gente passa um bom tempo desempregado. A gente fica ali sem trabalhar, né? Aí quando começa a primeira semana, é só alegria. Oh, maravilha! As pessoas são tão maravilhosas, tão doces, tão amáveis. Mas aí os dias vão passando e nós podemos perceber que elas não são bem assim. Agora imagine isso na família. Todo dia, de manhã, de tarde, de noite, você tem que encontrar com aquelas pessoas da sua casa. E que todo mundo, para todo mundo, eles podem disfarçar quem eles são. Mas no lar, ali nós somos e eles percebem quem nós somos, o que fazemos, o que não fazemos, e da mesma forma nós percebemos quem eles são. E nessa noite o Senhor deseja, através dessa palavra aqui, fortalecer o nosso coração para esse convívio, que pode ser saudável ou não,
dependendo de como nós estivermos. Uma convivência diária, sem a graça de Deus, sem a presença do Espírito Santo, é um relacionamento fadado ao fracasso e torna-se insuportável. Por quê? Porque as pessoas vão transparecer o que elas realmente são. E o que nós vamos fazer para sermos cheios do Espírito Santo? Talvez é isso que você está precisando na sua caminhada, e eu também. E a primeira coisa é, nós devemos estarmos revestidos do poder de Deus. Se você deseja vencer a sua carne, seja cheio do Espírito Santo, meu irmão. A orientação de Jesus aqui em Atos 1:8, aqui eles receberiam a virtude do Espírito Santo. Mas nos versículos anteriores, no versículo 4, a palavra diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A orientação de Jesus é que eles não saíssem de Jerusalém, era que eles permanecessem até que fossem revestidos do poder do alto. E nessa noite a orientação para mim e para a sua vida é a mesma. Não se ausente de Jerusalém, da presença de Deus, até que Ele lhe revista do poder dEle, para assim você estar capacitado para viver essa vida aí, querido. Que se você não estiver cheio do Espírito de Deus, você vai naufragar, e eu também. Nós não suportaremos o que se encontra aí, o que está em nosso dia a dia. E a presença do Espírito Santo exatamente vai nos encher a ponto de fazermos uma diferença em nossos relacionamentos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é diferente. As situações vão aparecer no nosso dia a dia, mas se estivermos cheios do Espírito Santo, querido, as pessoas vão perceber isso e haverá uma grande diferença. Colossenses 3:10, a palavra diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus, em cumprimento à sua promessa, enviou o seu Santo Espírito para habitar em todo aquele que já o recebeu como Senhor e Salvador. E essa, meu querido, é a melhor companhia do nosso dia a dia. É a doce presença do Espírito Santo. Essa companhia que vai trazer refrigério para a nossa alma. O Consolador, que João 17 fala, que ele iria para o Pai e enviaria o outro, o Consolador. E exatamente esse é um dos papéis do Espírito Santo na nossa vida: consolar, confortar, trazer ânimo para a nossa jornada, para a nossa caminhada, revestido de poder. Quantas vezes, amados, nós não estamos revestidos pelo poder do Espírito de Deus, e aí o que nós fazemos? Colocamos os pés pelas mãos. Porque muitas vezes fazemos aquilo que não é aquilo que o Senhor falou para a nossa vida. Estar revestido do poder de Deus. Esse revestimento que são para os nossos dias. E tão necessário na nossa caminhada com o Senhor. É pela ação do Espírito Santo que o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo.
Em João 16:8, a palavra diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. É ele que vai te convencer de uma necessidade de mudança. Por mais que as pessoas, queridos, queiram a sua mudança, a minha, quem trabalha em nossa alma é o Espírito de Deus. E quando Ele fala, nós não podemos nos fazer de surdos, endurecendo a nossa mente, sem ouvir a sua voz e dando liberdade para que Ele trabalhe em nossa vida. Quando nós permitimos que o Espírito do Senhor trabalhe em nós, Ele vai produzir o seu fruto. E esse fruto, que é necessário para que outros identifiquem a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ninguém vai poder produzir isso por mim e por você. Esse é o trabalhar do Senhor através do seu Santo Espírito. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, se você pode abrir, a partir do versículo 16. Aqui nós temos uma lista sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E nós precisamos nos colocar-nos à presença do Senhor para que isso aqui, amado, seja trabalhado na nossa vida. Como nós vamos produzir e permitir que o Senhor seja exaltado em nós, se nós ainda temos permitido algumas coisas da nossa carne? Nós vivemos nessa terra, mas não somos obrigados a andar como o curso desse mundo tem proclamado. A Bíblia diz em Gálatas 5:16 em diante: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Nós precisamos estar pedindo ao Senhor que revele para nós. E Ele revela, querido, o que se constitui como uma obra da carne na nossa vida. Algumas pessoas dizem: eu não adultero, eu não me prostituo, eu nunca roubei, eu nunca matei. Mas veja que a lista ela é imensa, querido. Veja que existe aí inimizade, divisão, facção, a ira. São sentimentos comuns a qualquer ser humano.
E que se não permitirmos que o Espírito de Deus se mova, trabalhe, nós vamos permanecer desse mesmo jeito aqui. E reconhecer o que é obra da carne. E pedir ao Senhor, Senhor, retire isso aqui. Trabalha isso aqui da minha vida, Senhor. E à medida que você vai dando liberdade para o Espírito de Deus, o Senhor vai trabalhando, meu querido. Mas é um trabalhar onde você vai permitir. Em Zacarias 4:6, a palavra diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Esse trabalhar não é ninguém pegar você, vá, mude. Não. É o Espírito de Deus, querido, que vai falando ao teu coração, olha, isso aqui não está certo. Não é assim. E Ele vai falando ao seu coração, vai falando ao meu coração. E à medida que nós vamos ouvindo, o Senhor vai ali orientando, vai mudando. E a palavra vem, e vem trabalhando em áreas onde são deficientes no nosso caráter. E quanto mais nós permitimos o Senhor trabalhar, mais linda será a obra dele em nossa vida, querido. Resistir ao mover do Espírito de Deus, muitas pessoas têm feito isso. Ah, tá bom, eu já cheguei assim, eu sou assim mesmo, ninguém vai mudar. Todos podem mudar, querido. Assim, permitam o Senhor fazê-lo. Assim, permita o Senhor fazer. Você não nasceu mal-humorado. Nasci chorando, missionário. Você não foi ao longo de sua caminhada assim. Não, querido, não. Algumas situações em tua vida te fizeram assim. Mas você, nós não somos obrigados a continuar assim. Existem pessoas que batem o martelo para elas mesmas. Eu vou ficar assim mesmo. E me aceite assim quem quiser. Quando você faz isso, você está fechando a porta para o trabalhar de Deus em sua vida. Nós podemos ser melhores, irmãos, a cada dia. À medida que eu entendo que eu não estou falando bem, à medida que eu entendo que eu não estou convivendo bem, então eu posso ir aos pés do Senhor e pedir a Ele socorro. Me ajuda, Senhor. E esse, meu querido, é o trabalhar do Espírito de Deus em nós. Talvez você já tentou tanto mudar algumas coisas em você, como eu também. Eu digo, não, isso aqui vai ser mudado. Vou dar um ponto final nisso aqui hoje. Aí daqui a pouco, parece que você esqueceu tudo. E está fazendo a mesma coisa. Por quê? A tua carne, a minha carne, os hábitos e um conjunto de coisas que fazem parte da sua e da minha vida e que vão ali numa sequência de tempo e que somente o Espírito de Deus, querido, para arrancar de nós e mudar tudo que precisa ser mudado. Você deseja ser cheio do Espírito de Deus? Eu desejo, e muito. Então nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Deixar de lado conceito, vontade, tudo que o eu vai prevalecer, meu querido. Coloca aí aos pés do Senhor. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5, a palavra diz: porque os que são segundo a carne, inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Você compreendeu? Bem claro, né? Eu amo a palavra por isso, querido, porque a gente lê a palavra e ela por si só já nos fala. Aqueles que estão aí segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. São os desejos. A sua vontade às vezes não está em linha com essa palavra. E isso tudo, meu querido, vai impedir o Espírito de Deus trabalhar em você. Por quê? Porque a sua vontade está muito viva. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, a palavra diz assim: já não vivo mais eu, mas Cristo. A vida que agora vivo na fé, vivo-a em Cristo Jesus. É Ele que vive em mim, é Ele que vive em você, querido. Então, se Cristo vive em você, você não vai mais se submeter à sua vontade, ao que você acha, ao que você deseja. Porque isso, por muitas vezes, vai te afastar da palavra e da presença de Deus. Mas, missionário, eu tenho até uns pensamentos interessantes. Coloque para Deus e pergunte a Ele se são interessantes mesmo. Se for, Ele vai lhe dizer. E se não for, Ele vai logo te dizer não. Mas se você estiver tão voltado para você mesmo, querido, uma das coisas que você poderá não ouvir é Deus falando com você. Porque às vezes nós estamos ali tão desejosos de algo, que nós não compreendemos Deus falando conosco. Nos tornamos insensíveis. E que Deus nos livre disso, de não ouvir o seu Santo Espírito, de não ouvir a sua voz. Que Deus nos livre de estar voltados para nós mesmos. Pense aí você no centro e um monte de seta apontando para você. Mostrando você, só a sua vontade. Mas pense que há um Deus que aguarda a sua decisão de escolher a vontade dEle. E só pode fazer a vontade de Deus quem mortificou a sua carne. Existem coisas, amados, que você não vai querer fazer, como eu também. Mas se é da vontade de Deus, então a obediência é o melhor caminho. Mortificar a carne, esvaziar de você mesmo. E um outro item, se você deseja mesmo ser cheio do Espírito Santo, você tem que buscar. Ficar dormindo não vai adiantar nada. Existem momentos que o Senhor nos chama para despertar para a sua presença. E às vezes tem gente que está literalmente dormindo. Buscar, ansiar. A Bíblia fala, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. 1 aos Coríntios 12, 31. Buscai com zelo. Não negligencie a presença de Deus, querido. Nós vivemos dias muito corridos. Muito. Demais. Mas o buscar a presença do Senhor deve ser principal em nossa vida.
E busque com zelo. Não negligencie. Tem gente que a presença do Senhor está ali e vai trocando por outras coisas. Vai aparecer um monte de coisa para você trocar essa presença, para você não buscar. Um monte de coisa. Mas você vai dar a primazia e ansiar por essa presença. Quais os benefícios de alguém que tem uma vida cheia do Espírito Santo? A primeira, tem discernimento. É alguém que discerne a vontade de Deus. É alguém que está muito atento à sua volta. É alguém que está ligado. Está tão ligado que nada passa. Aí às vezes o Senhor manda algo assim, um recado. Já no louvor, a pessoa está tão ligada que Deus já falou comigo. Discernimento. E nós precisamos, irmãos, de discernimento. E quem é cheio do Espírito Santo tem discernimento. É um homem espiritual que a Bíblia fala. Discerne tudo, e de ninguém é discernido. Discerne, entende, compreende as coisas do Senhor. Quem é cheio do Espírito Santo tem discernimento. Aí vai entender o que está acontecendo. Deus está me dando esse momento, é para trabalhar em mim. Não vai blasfemar, não vai deixar de orar. Pelo contrário, vai orar mais. Deus está permitindo esse momento aqui, porque Ele quer trabalhar alguma coisa. Então, eu vou ficar aqui firme. Firme, eu vou estar aqui firme. Quem é cheio do Espírito Santo tem discernimento. Quem não é, querido, é um voador, fica assim, né? A presença de Deus ali, o outro está se quebrantando e ele... O que deu nesse irmão hoje? Estava tão bom até agora? Quem não tem discernimento é assim. Não compreende. Não compreende. Aí vai, a presença de Deus vai fluindo, e ele ali, ó. Lararará. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas você pode chegar, irmão. Em nome de Jesus. Você pode. Você pode sim. Você pode mergulhar nesse rio aí, que é a presença de Deus, essa fonte inesgotável. O Senhor Jesus disse em João 6, que do seu interior sairiam rios de água viva, fluiriam. Aí é um segundo benefício. Quem é cheio do Espírito Santo, flui. E é bom demais, irmão, estar perto de alguém que é cheio do Espírito Santo, viu? É muito bom. Porque você só vai recebendo ali, né? Glória a Deus. Você só vai ali recebendo. Tem sempre algo de bom para fluir. Quem não está cheio do Espírito Santo, vai falar nada com nada. E muitas vezes nada com nada da palavra. Mas quem está cheio ali do Espírito Santo vai fluir, vai trazer uma palavra de vida para você. Ande com pessoas, meu irmão, cheio do Espírito Santo. Para você ser ali contagiado por isso. Um outro benefício, ser sensível à voz do Senhor. Ao ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ser sensível. Quem é cheio do Espírito Santo fica ali ligado. Uma palavra já foi o bastante. Entendi tudo. Estou sintonizado. Amém, igreja? Amém. Já fica ali, não, tudo certo. Recebi minha porção, Deus já falou comigo, então eu vou aguardar. E esse é um outro benefício de quem é cheio do Espírito Santo. Sabe esperar. Sabe esperar. Porque vive a cada momento ali, certo de quem está no controle de sua vida. Quem não é cheio do Espírito Santo, fica logo aperreado.
quer logo se descabelar, está dando tudo errado. Mas aí quem está cheio do Espírito Santo, não está dando nada errado, está tudo no controle de Deus. Se Ele permitiu isso aqui, mas Ele tem o controle, e na hora certa Ele vai agir, os benefícios dEle vão chegar sobre a minha vida e sobre a tua. Um outro benefício, ficar longe do pecado, vencer as tentações. Meu querido, aqui é que muita gente tem brincado. Não está cheio do Espírito Santo e brinca com o pecado. Não brinque, porque você pode se dar muito mal. Eu amo o que a palavra diz em Lucas 4, e depois você pode ler, quando fala sobre a tentação de Jesus. E diz que ele estava cheio do Espírito. Aqui já nos dá um alerta. Todo dia o pecado vem, viu, querido? Tem uma música aí do Thales, né? Muito interessante. E me chama. Mas vai para lá, em nome de Jesus. Mas só vai poder fazer isso quem está cheio do Espírito. Só. Porque se não tiver cheio do Espírito, aí vai ficar cercando ali. Oh, você está tão lindo hoje, você está tão linda, aí vai rodando, né? Aí dá uma cercada, até que encontra uma brecha e tchau! A rasteira. Meu querido, o pecado vai vir, as tentações virão, e elas não serão naquilo que você não é tentado. Eu nunca fumei, graças a Deus, nunca tive esse vício, nunca andei em locais estranhos, nada disso. É claro que o inimigo nunca vai mandar alguém com um cigarro, toma, missionária, não. Mas ele poderá mandar em algo que é uma batalha constante em minha vida, e que eu sei qual é, a ira. E o que eu vou fazer? Se eu chego num ambiente que está a confusão, o que eu tenho que fazer? Vigiar mais. E você, irmão? Qual é a sua tentação? Qual é a situação que tenta pegar você e fica ali à sua volta, Está cheio do Espírito Santo, vai te fazer vencer, porque você vai discernir, você vai interpretar o que é aquilo ali, e você vai escapar. Não dá para mim isso aí não. Tudo que foi oferecido a Jesus, ele venceu. E veja que chegou um momento que até pela palavra, o inimigo o tentou. Isso já nos mostra que ele é alguém sagaz, sutil e que tem suas armadilhas muito bem preparadas. Mas a vigilância vai te manter e me manter bem longe disso, irmão. Cheio do Espírito Santo. Esse deve ser o anelo da nossa alma nesse tempo, para vencermos tudo que se apresenta aí fora, e que às vezes não está tão longe não, está bem perto. Os meios que o inimigo usa para fazer chegar até nós, para que venhamos sair da presença de Deus, mas que o Senhor me livre e que o Senhor te livre também. Um outro benefício, ter um interior limpo, uma casa adornada. O Senhor faz isso em nós. Ele vai mostrando ali o que está no nosso coração, as amarguras da nossa alma. O Senhor vai mostrando tudo isso. Uma vida cheia do Espírito Santo irá nos ajudar em cada situação da nossa família,
no trabalho, na vida emocional e nos estudos. E um último benefício, e que para mim eu acho muito interessante e tão necessário. Se estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos poder andar em unidade. Eu não posso andar em unidade com vocês, meus queridos, se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Eu vou olhar teu defeito, eu vou apontar teu defeito e eu vou começar a não respeitar você. E da mesma forma pode acontecer você comigo. Você pode levantar até uma guerra contra mim e eu contra você. Mas andar na presença do Espírito Santo nos faz andar em unidade. Sabe por quê? Nós vamos colocar a presença e a palavra de Deus acima de qualquer coisa. Então as diferenças, elas vão diminuindo. E olha só o que a Bíblia fala em Atos 2, de 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, eu gosto muito disso, todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É muito profundo isso. E isso aqui exatamente acontece depois da descida do Espírito Santo, que você vê em Atos 2. Você vê que haviam vários povos, línguas diferentes, mas a presença do Espírito Santo fez com que aquele lugar fosse diferente, irmãos. E é algo que nós precisamos viver em nossos dias. Você deseja andar em unidade com alguém? Seja cheio do Espírito Santo. Porque ainda que a pessoa fale algo diferente do que você pensa, do que você sente, do que você gosta, você vai pedir ao Senhor discernimento. E você vai poder dizer, olha, não é assim que eu penso, mas vamos estar na presença do Senhor e vamos ver o que Ele pensa e o que Ele vai fazer nessa situação. Para mim, esse é o maior benefício que Deus nos deixou. Eu posso ser um com você, meu irmão. Você pode ser um comigo pela presença do Espírito Santo. Amém? Você não vai chegar brigando, nem eu. Você não vai chegar só reclamando, murmurando. Às vezes estamos assim, porque precisamos nos encher mais. Às vezes a nossa medida está pouca. A carne está mais. Eu mesmo me reconheço quando eu não estou bem. E eu preciso ajoelhar mais, dobrar essa carne diante dele. Do que você tem estado cheio, meu amigo, meu irmão, meu querido, minha querida? Do que você tem estado cheio? Se for do Espírito Santo, as pessoas vão receber o melhor de você. Se não for, elas não vão receber o melhor. Até no seu silêncio, você cheio do Espírito Santo, as pessoas vão olhar para você, até o seu semblante é outro. Até o seu semblante e o meu é outro. Eu desejo essa vida. Eu queria que você se colocasse em pé nessa hora. Queria chamar aqui o Erasmo e o Cacau. Eles vão estar louvando ao Senhor. E se você sabe, faz desse louvor a tua oração nessa noite.
navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Diga: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vamos declarar isso ao Senhor. Eu adorarei. Declara isso a Ele. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Esse deve ser o nosso desejo a cada dia. É você mesmo pedir: me enche, Senhor, me enche de novo. Talvez você tenha andado tão vazio de Deus, tão cheio de você mesmo. Talvez o que você tenha andado cheia de preocupação, de angústia, as lutas do dia a dia. Mas essa noite o Senhor me trouxe você aqui, querido, para que Ele venha nos encher da sua presença. Talvez você ainda não é batizado no Espírito Santo. É esse revestimento que você tem precisado. Busca mesmo, irmão. Busca isso. Essa igreja é uma igreja que crê nos dons. Pregamos isso. E é isso que faz a diferença na nossa vida. E você que tem buscado esse caminhar, sendo renovado pelo Senhor, é através dessa intimidade com o Espírito Santo. Aí sim, você vai ter condições de viver em família. Você vai ter condições de viver bem em cada ambiente que você passar. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar revelando a presença de Jesus, vai estar revelando a palavra dele sobre a tua vida e sobre a minha, querido. Você que talvez tenha andado necessitado de mais presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, eu quero te convidar para vir aqui à frente, querido, que eu quero estar orando por você. Eu quero também orar por você que veio aqui nessa noite e talvez você diz: eu sou vazio, eu não sabia nada do Espírito Santo, eu não sabia que eu precisava ter essa presença. E se você deseja, essa é a noite que o Senhor marcou para mim e para você, para que essa presença nos marque e nos toque em sua caminhada. Você pode sair de onde você está e vir aqui à frente, que eu quero orar por você, quero clamar pela sua vida. Se você está aceitando a Jesus, talvez você ainda não entende as coisas de Deus, porque você ainda não aceitou Jesus. Você também pode vir aqui
nós vamos estar orando por você. Quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, então o Espírito Santo vem fazer morada em nós, e é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta. E se você deseja também entregar a sua vida nas mãos do Senhor, vem aqui à frente que eu quero orar por você.